De Gênesis capítulo 1, vamos ler os versículos 1 e 2, e depois, passando uma folha, vamos ler o versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou em outras versões vai dizer assim: e o Espírito de Deus movia sobre as águas. Agora passe uma página e vamos ver no versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Até aqui a leitura do Senhor. Nesta noite, a palavra do Senhor que eu trago para os nossos corações, que o Espírito Santo já há muito tempo ministrou essa palavra em meu coração, foi essa palavra que está em Gênesis. Nós vimos lá fora no mundo a dizer, há uma confusão entre cientistas, entre estudiosos, a tentar descobrir quem criou o mundo, como o mundo foi originado. É simples, vamos para a Bíblia. O problema é que nós, que temos o conhecimento da palavra de Deus, não temos a livre acesso a essas pessoas que estão com esses conflitos, que estão se debatendo entre elas, porque se nós tivéssemos um contato com essas pessoas, com certeza que elas teriam a resposta, que elas tanto investem dinheiro, tanto investem para conseguir uma explicação. Porque, meus irmãos, eu te pergunto, se eu pegar uma bomba, for dentro de uma gráfica, explodir a gráfica, será que vai sair um livro já pronto? Não vai. Mas Deus criou tudo, Deus criou todas as coisas. Existem explicações para cada pedrinha que existe hoje no fundo do mar. Existe explicação para cada ser vivente que existe debaixo do mar e para cada ser vivente que existe sobre a face da terra. E um desses ser viventes que existe sobre a face da terra é chamado homem. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o que mais me alegra no Senhor é que Deus foi criando os peixes, Deus foi criando a terra, Deus foi criando todos os animais, foi criando a árvore e pediu que as árvores dessem semente, dessem frutos. Deus poderia continuar criando, mas quando chega no homem, Deus coloca uma vírgula. Quando chega no homem, na criação do homem, Deus vai colocar algo que eu acho maravilhoso. Ele vai dizer que o homem tem que ter a imagem dele. Deus vai dizer na sua palavra que o homem tem que ter a sua imagem. E nós devemos nos alegrar com isso. Hoje nós vemos muitas pessoas lá fora se deformando os seus corpos, tratando os seus corpos, se mutilando, fazendo coisas horrorosas nos seus corpos, porque elas ainda não têm o entendimento de quem elas são semelhantes. Mas nós que temos o conhecimento e sabemos que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Não foi ninguém, não foi cientista, não foi biólogo, não foi astronauta, não foi ninguém que disse, foi Deus que disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só que Deus é maravilhoso, e a palavra do Senhor vai continuar, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O homem foi criado, tudo foi formado, mas há algo que ainda faltava no homem. Deus formou o homem, gerou o homem, e viu que ainda faltava algo, porque a criação de Deus é perfeita. A criação de Deus não é uma criação de um arquiteto que chega ali, constrói uma casa e vai embora e está feito. Não, a criação de Deus, ela é perfeita. Todos nós somos criações de Deus, todos nós somos a criação perfeita de Deus. Eu e você,
nesta noite temos mais do que motivos para levantar as nossas mãos, glorificar ao nosso Deus e agradecer a Ele, porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Não existe ninguém mais do que ninguém ou menos do que ninguém. Deus fez imagem e semelhança dEle. Muitas vezes pensamos, nós mesmos, com a nossa mente pequena, nos diminuímos diante de pessoas. Quando é nos dada a oportunidade de vir a este altar, muitas vezes nós nos perguntamos: será, meu Deus, que eu tenho a condição de subir aquele altar e pregar a tua palavra? Eu quero te dizer, meu irmão, se você estiver vivendo a imagem e semelhança do nosso Deus, se você estiver vivendo a comunhão que o nosso Deus quer que nós vivamos com Ele, se você estiver vivendo o elo de ligação que Deus tem nos chamado, você pode ter certeza que você tem autoridade, capacidade não de pregar neste altar, mas de pregar para multidões, para milhares e milhões, que é assim que nós temos clamado. É assim que o nosso pastor colocou a oração, que Deus levantará nos últimos dias homens e mulheres com capacidade de pregar para multidões e governar nações inteiras. Mas nesta noite, o versículo que eu quero tomar por base da minha palavra é a parte B, a parte C do versículo 2, que diz assim: e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou se movia sobre a face das águas, vai depender da sua versão. Eu me alegro muito no Senhor, e eu às vezes me pergunto, será, meu Deus, que eu sou mais aparecido do que os outros? Que eu chego na tua casa, eu quero logo glorificar, eu quero logo gritar, eu quero logo me rasgar diante do Senhor. E eu, lendo esta palavra, meditando na palavra do Senhor, eu pude ver algo, e o Senhor falou muito comigo, enquanto eu buscava, enquanto eu orava, que eu pedia ao Senhor o discernimento, para me entender este versículo. E o Senhor falou muito comigo. O Senhor falou assim: não, você não está errado quando você chega na minha casa e levanta a sua mão e abre a sua boca e glorifica e grita, e muitos do seu lado, ou atrás, ou no meio, está calado, só te observando. Você não está errado, porque logo no princípio, nos primórdios, em todo o princípio da criação de Deus, o Espírito de Deus se movia, o Espírito Santo de Deus se movia. E eu falei: Senhor, isso é maravilhoso, Pai. Isso quer dizer que eu não estou errado. Isso quer dizer que eu não estou errado, porque Deus disse, na sua palavra está escrito: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesta noite, meu irmão, a palavra que eu quero, o que eu quero trazer para os nossos corações é: nós não entramos aqui numa cela, não estamos reclusos em uma prisão, nós estamos na casa daquele que nos criou e nos formou e nos chamou para glorificar e exaltar o seu nome. Você tem todo o motivo, você tem toda a liberdade, você tem prazer em glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque quando nós somos ensinados, aquela oração, aquele estudo, aquele ensino que o pastor nos trouxe aqui às 5 da manhã, foi orientação do Senhor Espírito Santo. Nós sabemos que nós não fazemos nada com as nossas forças, nós não fazemos nada a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Você só faz algo errado se for para pecar, porque se for em prol ao reino de Deus, você pode ter certeza que você está sendo guiado pelo Senhor Espírito Santo. E é assim que Deus tem nos chamado, é assim que Deus quer que nós vivamos. Deus quer nos trazer numa guia, Deus quer nos guiar completamente no seu Espírito, para que nós sejamos o povo anunciador do seu Evangelho, para que nós sejamos este povo que vai lá fora e prega a palavra dele com autoridade, com veemência, com intrepidez. Nesta noite, o Senhor Jesus, Ele traz para nós, o Espírito Santo dele já se movia, não foi no dia de Pentecoste. Nós muitas vezes padecemos por falta de conhecimento, e é verdade, a Bíblia do Senhor é rica em nos dar as próprias respostas que nós precisamos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Atos, que todos foram cheios do Espírito Santo, que todos se moviam, todos mexiam, mas antes de que esse movimento acontecesse em Atos, já tinha acontecido no princípio.
antes de que se acontecesse este movimento em Atos, lá em Gênesis, Deus já tinha movido o Espírito Santo dele sobre as águas. Só que há algo maravilhoso que o Senhor quer para os nossos dias de hoje, e a palavra interpretada para os dias de hoje, é que Deus não quer mais mover o Espírito Santo dele sobre as águas. Hoje as águas que nós temos, é a água que representa o símbolo do Espírito Santo. Hoje estas águas que nós estamos pregando, que pregamos em cima deste altar, é o símbolo do Senhor Espírito Santo. E o que Deus quer? Deus quer unir água e Espírito. O que Deus quer? Deus quer unir água e Espírito. O que Deus quer? Deus quer fazer eu e você, em vez dele mover o Espírito dele sobre as águas, ele quer mover sobre mim, sobre você que está em casa. Deus hoje quer mover este Espírito sobre nós, e nós que estamos buscando a face do Senhor, nós vamos receber o Espírito Santo do Senhor, e com certeza que Ele vai mover em nosso meio, com certeza que Ele já move, na minha vida Ele já tem movido, Ele já tem me chamado, Ele já tem me mostrado o que Ele quer que eu faça, Ele já tem me mostrado onde Ele quer que eu ando, Ele já tem me mostrado o que Ele quer que eu pregue. Por quê? Porque eu não escolhi viver mais os meus pensamentos, eu escolhi não viver mais os meus projetos, eu escolhi não viver mais os meus planos, eu escolhi viver os planos daquele que me chamou, eu escolhi viver os planos daquele que me predestinou, daquele que me capacitou para pregar a sua palavra. Deus nesses últimos dias quer que nós sejamos assim, homens que Deus não quer mais. Tudo foi no princípio. Deus criou os céus, criou a terra, e no meio disso tudo havia algo que a palavra do Senhor nos diz: havia o abismo, havia trevas e havia escuridão. Só que depois, você pode ler e você vai ver, depois de Deus citar todas estas coisas, embaixo no versículo 2, na parte C do versículo, Deus vai dizer: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? Porque Deus, hoje em dia, o adversário tem separado muitos homens, muitas mulheres, o ser vivente que Deus fez, que criou para adorar a Ele, tem dado ouvido à voz do adversário, e pessoas têm se encontrado em trevas, pessoas têm se encontrado na escuridão. Eu sou uma pessoa que Deus me arrancou das trevas, eu sou um daqueles que Deus arrancou das trevas. Só que quando o Espírito de Deus arranca alguém das trevas, Ele coloca na luz. E hoje eu estou em cima deste altar, guiado pela luz do Senhor Espírito Santo, pregando a palavra do Senhor para você. Por quê? Porque Deus me guiou na sua luz, Deus tem me guiado na sua luz. E o que Deus quer de nós, o que Deus quer para esta nação, é que esta nação conheça este Espírito. Deus quer que esta nação conheça o Espírito que um dia pairou sobre as águas, vai vir pairar sobre todo ser vivente de Portugal, vai vir pairar sobre todos os portugueses, sobre todos os imigrantes que vivem nesta nação. É isso que Deus quer, mas para que eles conheçam, para que eles saibam quem é o Senhor Espírito Santo, nós que já saímos das trevas, nós que já fomos arrancados do abismo, nós que já fomos arrancado da escuridão, Deus quer que agora nós vamos lá fora e levamos a luz dele, a luz do Senhor Espírito Santo, para que Ele venha e clareie a vida dessas pessoas, para que Ele venha e lave essas pessoas dos seus pecados, das suas idolatrias. O homem de Deus, o homem que tem Deus, ele tem por obrigação de ter o Espírito Santo de Deus como reverência, como sua referência. O homem de Deus, nós podemos ver Paulo, quando vai a caminho a Damasco, ele tem um encontro com Deus, e Deus a partir daquele momento, coloca o seu Espírito sobre ele, e Paulo a partir daquele momento, já é conhecido completamente diferente, já é visto fisicamente um homem completamente mudado. E nós, da mesma maneira, como Paulo se fez carne, como Paulo foi um homem de carne, e nós podemos ver a diferença que Paulo fez no ministério dele. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo.
E da mesma maneira, nós, nos dias de hoje, temos por obrigação, se decidimos, se nós colocamos na presença do Senhor, temos por obrigação de ser homens que demonstrem a presença do Senhor, que represente o Senhor Espírito Santo atuando na terra. E o que Deus tem para nós, eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado. Eu sei que eu sou um homem cheio de falhas, cheio de erros, mas o que Deus tem me colocado, onde Deus tem me chamado, é porque é onde Ele quer que eu vá mais longe, mas eu só tenho uma condição para ir neste lugar, eu só tenho uma maneira de chegar aonde Deus quer, não é com dinheiro, não é pegando avião, não é pegando helicóptero ou carro de luxo, eu só vou chegar aonde Deus quer, se for guiado pelo Senhor Espírito Santo, eu só vou chegar aonde Deus quer, se for guiado pelo Senhor Espírito Santo. Nós muitas vezes não damos importância ao ministério que Deus decretou em nossas vidas, mas a partir de hoje, a partir dos últimos dias, a partir das últimas mensagens que têm sido pregadas neste altar, eu tenho certeza que nós já temos a nossa mente mudada, porque Deus tem nos chamado para coisas grandes, Deus tem nos chamado. Hoje eu vejo o meu momento de ministrar na casa do Senhor, eu vejo como único. Eu posso descer aqui, chegar na minha casa e já não viver mais, e morar na glória com Ele, mas uma coisa eu tenho certeza, que quando eu chegar diante dEle, Senhor, o Teu Filho me deu a oportunidade, eu não recusei, está aqui, ouviu quem quis, agora quem guardou, eu não sei, mas eu fiz o meu trabalho, eu fiz aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, eu fiz aquilo, Senhor, que o Senhor me chamou. Eu não vou, meu irmão, chegar diante de Deus, Deus, me desculpa porque eu estava cansado, me perdoa, Senhor, porque eu não tinha o que falar. Realmente eu não tenho o que falar, mas a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, não sou eu quem fala é Ele, quem entrega a mensagem é Ele, quem fala é o Senhor Espírito Santo. Nós podemos ver nos últimos dias as heresias que têm sido pregadas. Por quê? Porque homens têm se dito pregador qualquer um é, ministrar a palavra qualquer um ministra. Agora eu quero ver é ministrar a palavra com conhecimento, saber o que está falando, conhecer o Deus que prega, saber ver o Deus que prega, entregar aquilo que o Senhor quer que o teu povo ouça. Porque muitos de nós pensamos que viemos aqui entregar aquilo que nós queremos entregar, mas não, nós viemos aqui como instrumento do Senhor, nós viemos aqui como homens usados por Deus para entregar aquilo que Ele tem nos chamado, aquilo que Ele quer que nós entregamos. E o homem só vai produzir frutos se for cheio do Espírito. Nenhum homem de Deus pode se dizer que ele vai produzir, que ele tem produzido. Você pode ver homens de Deus que chegam, aceitam Jesus, começam o seu ministério, mas outros chegam, começam o seu ministério também, uns estão na igreja há 30 anos, 40, 10, 20, 15, 2 anos, e de repente se destaca, de repente Deus levanta esta pessoa, Deus começa a usar esta pessoa, aquele que já estava na igreja há muitos anos, começa só a assistir aquele que chegou há 2 anos, mas há uma diferença, há algo que Deus quer de nós. Deus quer que nós abramos o nosso íntimo para Ele, Deus quer que nós abramos o nosso coração para eles. Não viemos à casa dele só simplesmente como um telespectador, mas viemos à casa dele como um adorador. Porque eu na quinta-feira passada disse aqui que a presença do Senhor, representada pela arca do concerto, esteve 3 meses na casa de Obed-edom. Foi o necessário para que Obed-edom fosse quem é hoje na Bíblia. Hoje, a presença do Senhor é representada pelo Espírito Santo, ela está em nós. Qual é a diferença que você tem feito? Qual é a diferença que nós temos feito? Nós que temos o Espírito Santo, temos por obrigação de sermos diferentes do mundo lá fora, de fazer a diferença onde nós pisar a planta dos nossos pés. Eu tenho orado pelo nosso propósito de 5 de abril, e o Senhor colocou no meu coração, o Senhor falou forte comigo, a respeito da compra deste imóvel, e eu tenho certeza, meu irmão, que só vai entender
só vai entender o que está se passando nestes dias, nestes 15 dias que falta, quem for espiritual. Quem for carnal não tenta entender, porque o que Deus tem para nós são coisas espirituais. E um dia o pastor disse que as coisas grandes só homens espirituais é capaz de entender e é capaz de fazer. Não tente entender se você não está no Espírito. Não tente ficar se perguntando por quê. Ou você entra na visão, ou você sai fora, mas não fique se perguntando. Porque o que Deus tem para nós nos últimos dias são coisas grandes, são coisas maravilhosas, são coisas que a nação portuguesa vai ter que reconhecer, porque o nosso Deus não é um Deus pequeno, o nosso Deus é um Deus soberano, que habita num lugar, e onde a terra que nós habitamos, Ele faz como estrada dos seus pés. E o que é isso para Deus? Não é nada. Mas o tema da minha mensagem, aonde eu quero ir com a minha mensagem, não é sobre a compra. O que está envolvido o que eu citei sobre a compra deste imóvel, é porque só vai entender, só vai conseguir orar por este imóvel se você estiver no nível espiritual. Até nisso você vai ter que estar no nível espiritual, porque senão, pastor, não vai conseguir orar. Como que eu vou orar por uma coisa que já foi dita que o valor não tem cabimento nenhum nas nossas condições? Eu não vou ter condição nenhuma de orar se eu não estiver no nível espiritual, para que o Senhor venha confirmar a minha oração. Por isso, nós temos que ser homens que o Espírito Santo não paire mais sobre nós, mas que o Espírito Santo habite dentro de nós, para que nós façamos as obras do Senhor, para que nós façamos aquilo que o Senhor nos chamou. Eu me perguntando na palavra do Senhor, porque não tem coisa maravilhosa do que você tirar um tempo para ler a palavra do Senhor, se colocar de joelhos e ficar fazendo as perguntas para Deus. E eu me perguntei, mas Senhor, quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele vem de uma maneira tão singela, outros vêm de uma maneira mais agitada, como é o meu caso. Eu sou mais explosivo, eu gosto de levantar, eu gosto de bater o pé, eu gosto de gritar, eu gosto de manifestar a presença do Senhor. Mas o Espírito Santo há algo que ele é maravilhoso. O Espírito Santo ele não precisa de cortejo nenhum para se manifestar. Nós podemos ver um presidente quando vai visitar outra nação, nós podemos ver aquela arruaça toda, colocado as forças de guerra para fazer a segurança, colocado o carro de luxo para receber no aeroporto, colocado um tapete para receber, mas quando o Espírito Santo vem, Ele não precisa nada disso. Ele vem de uma maneira tão sutil. Por isso que eu entendo algo que a palavra do Senhor nos diz, que temos que ter sensibilidade para ouvir e escutar e sentir o Espírito Santo. É necessário, quando você vê um presidente em uma outra nação, televisões, rádio, tudo anuncia, mas quando o Espírito Santo vem, ele só vem para aqueles que estão sensíveis à tua voz. O Espírito Santo só vem e só sente a presença do Senhor Espírito Santo aquele que tem um coração que está entregue, que está completamente sensível ao Senhor Espírito Santo, porque o que o Senhor Espírito Santo quer é todos os dias se manifestar em nossas vidas. O que Ele quer é todos os dias se apresentar em nós. E a palavra do Senhor fala em Romanos que o Espírito Santo, Ele nos entende até o nosso gemido inexprimível, algo que a nossa voz não conseguiu colocar para fora, não conseguiu exprimir, não conseguiu falar. E vendo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que se diz: o Espírito de Deus se movia sobre as águas, eu entendo uma coisa: o Espírito Santo de Deus, Ele é um agente do nosso Deus. Deus, quando Ele vê um povo clamando, Deus, quando Ele vê algo, pessoas se reúnem em um lugar para buscar a sua face, para contemplar a face do nosso Deus e clamar pelo Espírito Santo, Deus não resiste. Deus diz ao Espírito Santo: vai lá, visita o meu povo, leva a alegria, leva a comunhão, leva aquilo que eu tenho para entregar a eles. Conforte o coração que está ansioso, conforte o coração que está preocupado, conforte aquele que está no hospital, numa cama de hospital. Saiba que eu estou no controle de tudo. O Espírito Santo, ele age como um agente de Deus, mas o Espírito Santo também age como o nosso agente, porque a palavra do Senhor diz em Romanos que o Espírito Santo,
Ele ouve o nosso gemido inexprimível e leva até Deus. Algo que nós não conseguimos exprimir, algo que nós não conseguimos falar, o Espírito Santo nos sonda o nosso coração e leva. Senhor, Pai, está aqui o gemido do meu irmão, está aqui o gemido da minha irmã, ele não conseguiu falar, mas eu entendi e trouxe diante do Senhor. Que o Senhor responda a oração do meu irmão, que o Senhor responda a oração da minha irmã. Quantos de nós nos deparamos muitas vezes aflito no meio da nossa vida, no meio da nossa caminhada cristã? Nós nos deparamos em momentos tristes, em momentos angustiosos, momentos que nós muitas vezes fechamos os nossos olhos, dobramos os nossos joelhos e não temos nada para falar. Mas quando você dobra o seu joelho, fecha os seus olhos, que você não fala nada, o Espírito Santo está dentro de você, arrancando aquela dor, tomando tudo aquilo que que você não consegue falar e levando para o Senhor. E você, quando levanta daquela oração, pode nem se aperceber, mas já levanta diferente. Você, quando levanta daquela oração, já levanta com outro pensamento. Você, quando levanta daquela oração, já levanta com autoridade, já levanta profetizando, já levanta dando glória. Pode estar na escassez, mas levanta dando glória. Pode estar doente, mas levanta dando glória, porque o Espírito Santo levou o teu gemido até o Senhor. E o que Deus quer? Deus quer que o Espírito Santo habite em nós. Deus não quer mais que o Espírito Santo venha habitar sobre a face das águas. Deus não quer mais mover o Espírito Santo sobre as águas. Deus quer mover este Espírito Santo sobre mim, sobre você que está em casa. Deus vai nos dar grandes experiências com Ele, mas só vamos ter essas experiências quando realmente o Espírito Santo do Senhor, quando o nosso coração, a nossa sensibilidade estiver totalmente sensível para o Senhor Espírito Santo. O Senhor Espírito Santo, nesta noite, eu estou pregando a palavra do Senhor e Ele tem visto o coração nesta noite. Eu estou aqui pregando e automaticamente no seu Espírito de Deus está sondando cada coração. Nesta noite há pessoas em nosso meio que necessitam da resposta do Senhor. Há pessoas em nosso meio que nesta noite precisa da resposta do Senhor. Nessa hora eu queria pedir você para fechar os seus olhos. Eu queria que toda a igreja neste momento fechasse os seus olhos, porque o Espírito Santo, não porque eu sou alguém, mas eu não sou nada, mas o Senhor Espírito Santo nessa hora, Ele quer sondar corações. O Senhor Espírito Santo nessa hora tem resposta para entregar. O Senhor Espírito Santo nessa hora tem problemas que estão encaminhados, estão enrolados, mas o Senhor Espírito Santo nesta noite quer trazer a solução sobre você. O Senhor Espírito Santo nesta noite quer sondar aquela mente que está deturpada, que está atrapalhada, que está em dúvida. Senhor Espírito Santo, nesta noite o Senhor tem visto o coração de cada um de nós. O Senhor Espírito Santo nesta noite tem visto o desejo de nós de estarmos em cima deste altar, mas muitas vezes nos falta a coragem, nos falta o ímpeto que necessitamos, nos falta, meu Deus, aquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado nos últimos dias, ó Senhor, mas muitas vezes, ó Pai, chega no dia, chega na hora, não estamos preparados, mas a partir de hoje, Deus muda esse quadro. A partir de hoje, o Senhor Espírito Santo está tomando as rédeas da sua vida. A partir de hoje, o Espírito Santo está fazendo diferente com você. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te tomar de uma maneira que você nem vai se aperceber. Quando você der por conta, você vai ter profetizado, você vai ter orado por aquela pessoa no meio da rua, na casa dela. Você vai ser convidado para ir a casas orar por pessoas. Você vai ser convidado a ir fazer prodígios para o Senhor. Amém. O Senhor Espírito Santo quer de nós atenção, quer de nós sensibilidade no nosso olhar, no nosso estar na sua presença. Nesta noite, Deus fala que a palavra dele nos diz que a terra era sem forma e vazia. Quantas pessoas, muitos homens lá fora estão sem forma? Sem forma não é a forma física, mas sem forma de falar. Nós podemos presenciar isso quando vamos entregar um panfleto.
Entregamos o panfleto e a pessoa não aceita, muitas vezes faz gestos obscenos, outras vezes nos mandam bocas para nós, falam palavrões, falam coisas que nós não estamos à espera. Pessoas que estão vazias, pessoas que estão sem a forma, sem a semelhança do Senhor, que estão sem a semelhança do Senhor Espírito Santo. Mas Deus quer mudar o quadro dessas pessoas, mas Deus quer mudar o quadro de pessoas que não têm, que estão vivendo nas trevas que estão na sua palavra. A palavra do Senhor diz que a terra era sem forma e vazia e com trevas, mas nós somos a luz, nós somos o sal da terra, nós somos o sol da justiça que o Senhor raiou sobre nós, e nós, aonde pisarmos a planta dos nossos pés, nós vamos levar este sol da justiça, nós vamos levar a luz que invade toda a treva. As trevas se transformarão em luz, porque a luz do Senhor, ela tem poder para raiar no mais obscuro, no mais profundo, na profundidade aonde há trevas. A luz do Senhor vai lá e arranca pessoas e clareia o caminho e a vida de pessoas. Nesta hora eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, que o Senhor nesta noite possa nos dar mais sensibilidade à sua voz. Muitas vezes viemos à igreja, viemos à casa do Senhor e não ouvimos Deus falar conosco, mas Deus fala sim conosco. Nós é que não estamos atentos à voz do Senhor. Deus, todo na sua casa, Deus fala com você. E neste santuário o que Deus quer é confirmar aquilo que você já tinha pedido lá em casa. Neste santuário o que Deus quer nesta noite é confirmar a oração que você tem feito no decorrer da semana. Eu quero pedir à igreja que curve as vossas cabeças. Eu vou estar orando e o Senhor Jesus nesta noite vai visitar aquela causa que você precisa. Você em casa, aquela situação, aquela enfermidade. Você sabe a necessidade, você sabe a circunstância que você tem se encontrado. O Senhor Jesus nesta noite vai te visitar. Ó Deus, ó Senhor, como agente do Senhor, ó meu Deus, como um servo, como um homem, ó Deus, que o Senhor levantou para pregar a tua palavra. Nesta hora, Senhor, ó Senhor, a tua palavra diz que o Espírito Santo pairava, mas hoje, ó Deus, o Senhor me usou para dizer ao teu povo, ó Deus, que já não paira mais sobre as águas. Ó Senhor, traga este Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, nós necessitamos, ó Pai, é que o Espírito Santo não só paire sobre nós, mas que habite em nós, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo venha habitar, Senhor, no coração angustiado, no coração que está em trevas, Senhor, no coração, ó Deus, que está na escuridão, ó Pai. Ó Senhor, que nesta noite o Senhor venha com teu Espírito, Senhor, pairar, raiar, nos cobrir, Senhor, nos encher, Senhor, do teu Espírito Santo. Ó Deus, e que nós sejamos homens cheios, porque só podemos produzir, ó Deus, a terra só produz se a chuva chover sobre ela, se as águas do Senhor cair sobre a face da terra, assim ela produzirá. Mas nós só vamos dar frutos, Senhor, se o Senhor nos encher com teu Espírito Santo, se o Senhor nos transbordar com teu Espírito Santo. Enche nós, Senhor, derrama sobre nós, ó Deus, o teu poder, a tua unção, a tua sensibilidade, ó Senhor, para que não andamos dispersos, para que andamos sim, atentos à voz do Senhor Espírito Santo. É o que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.